Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 8, titulado Deliciosa Excursão. Nós vamos envolver a nossa irmã Narumi, que vai fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Mita irá fazer a nossa recapitulação. Senhor Jesus, amor de nossas vidas, te agradecemos, Mestre, por mais um dia de estudo em que nos destes a oportunidade de estudar tuas lições ao lado de amigos tão queridos. Amigos esses que nos ensinam muito sobre a fraternidade, sobre o amor, a simpatia entre as almas. Te agradecemos, Senhor, por nunca desistir de nós, por sempre nos chamar em cada lição, em cada estudo desse. Que o canal do EOS possa levar, Senhor, tuas lições de amor para cada coração, e que cada coração possa compreender e levar essas lições para a sua vida. Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por sempre demonstrar a tua misericórdia, e te pedimos perdão pelas nossas falhas, por ainda não conseguirmos muitas vezes colocar em prática as lições que recebemos, por muito nos dar e pouco te retribuir. Mestre querido, nos ajuda a cumprir o nosso dever retamente, nos ajuda a entender que não viemos para cá atrás de uma felicidade plena, porque disseste que a felicidade ainda não é deste mundo, mas também disseste que o amor cobre a multidão de pecados. Então nos ensina, Senhor, dá-nos a força necessária para aprender a amar, para aprender, Senhor, a amar o próximo e do fundo do nosso coração, aprender as lições que Deus nos pede para poder evoluir moralmente. Que assim seja. Que assim seja. Aramita, como é que estamos no livro Entre a Terra e o Céu? Estamos na casa de Dona Antonina, onde o Hilário, o Clarencio e o André Luiz ouviram a história do avô da Antonina. Mas eles estão esperando a Antonina para fazer uma excursão para visitar no mundo espiritual o filho dela que desencarnou. E eles, nesse ínterim que eles estão lá esperando a Antonina, eles escutam a história desse idoso, né? Clarencio promete ajuda a ele, mas a Antonina chega e eles vão precisar partir. Estamos aí. Então vamos nós, né? Lembra que as mães estão sendo levadas para ver os filhos que desencarnaram, né? Quanta emoção. Então, vamos nós? O velhinho desencarnado, vamos lá, capítulo 8, Deliciosa Excursão. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença entre a descrição do nosso orientador. Lembra que esse velhinho era quem? E qual era o caso dele? Quem lembra? Ele matou o companheiro assassinado. Envolvido em que guerra? Muito bem. Exatamente. Lembrando que nós temos um débito muito grande, coletivo, por conta da Guerra do Paraguai. Absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador, mas como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou, porque nessa hora ela está emancipada, né? Antonina! Antonina! Socorre-me! Tenho medo, muito medo. A interpelada,
que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Porque lembra quem ele assassinou, que era... Acho que ele era enfermeiro também, né? O José Esteves. Ele era enfermeiro, ninguém soube, né? Ninguém também quis pesquisar. Mas em nenhum momento o enfermeiro José está buscando ele. Já está até, inclusive, reencarnado. Mas ele está vivendo a culpa. Ele carrega a lembrança dentro dele. Ele constrói isso dentro dele. Então, logo, ele vive no céu ou no inferno? No inferno da própria consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas então, desculpa, gente, mas não adianta você dizer assim: então se é só a consciência, então a gente muda a consciência. Não pensa assim não, tá? Porque se tem algo que a gente não consegue fazer, é mentir para si mesmo. Então não existe isso. Por isso que a gente aprende que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. E é impossível ludibriar a própria consciência. A cobrança é muito maior do que alguém que olha para ti e diz: você é um assassino. Se tivesse alguém na frente dele dizendo: você é um assassino, não dói tanto quanto a cobrança da própria consciência. É muito pior, entende? Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. Não, calma, a gente tem um trabalho a fazer e espírito tem tempo, tá, gente? E, abraçando o paternal, recomendou: você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá, por sua vez, o socorro de que necessita. Deu trabalho, né? Fica reparando as crianças aí, né? O velho sorriu, conformado, e aquietou-se. Deixando-o a sós, na sala estreita, saímos para a noite, entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem está estudando a obra Voltei vai entender isso aqui perfeitamente. Nós vamos lembrar da obra Voltei, quando o senhor Frederico Figner, ele precisava, né, estava indo ao mundo espiritual, ele não conseguia volitar. Então, esse trabalho, o apoio era dado por Dr. Bezerra de Menezes, o irmão Andrade, a própria filha dele, né, e outros espíritos que estavam conduzindo esse grupo, porque eles não sabiam ainda volitar, eles não tinham vibração, né, não sabiam conduzir isso e esse apoio. Então, aqui, de certa forma, não é diferente. A dona Antonina é uma pessoa nobre, uma pessoa bela, mas ela ainda não sabe fazer esse trabalho, ainda não tem esse controle. Então, é necessário aí o apoio do André Luiz, do nosso irmão Clarencio, né, e alguns outros. Vamos lá? Ele diz, por isso que é o termo, entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças. A gente já entende essas forças para fazer o quê? Volitar. Empreendemos a formosa romagem. Vamos lá? Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Gostoso, né? Viajando com a rapidez do pensamento. Rapidez do pensamento, mais rápido do que a luz, tá, gente? Avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Vamos ver o que significa? Carlinha, lê pra gente. Claridade que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Aurora. Muito bem, a notinha que traz no livro.
atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em um parque imponente e acolhedor se distendia. Fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. Concordou a outra irmã, que se sustentava em nós. É verdade. Por que não nos é dado permanecer, olvidando, esquecendo os pesares e os dissabores do mundo? Então as duas mães que estão indo visitar os filhos esqueceram que deixaram o filho na terra, né? Porque a gente não fica aqui. Porque o que acontece? Mas é aquilo que ele está falando aqui, olha. É quem na terra pode... Então a sensação de alegria, de liberdade é tão grande. Porque, gente, imagina você estar preso, aprisionado numa cela, e de repente você se vê fora e diz: não quero mais voltar para a cela, não. Entendete? É um movimento realmente, porque nós estamos numa cela. Aqui nós não utilizamos todos os recursos de espírito. Os nossos grandes... A gente está limitado aqui a 5 sentidos, gente. A gente dá uma volitada assim. Já pensou que maravilha, volitar? Ajuntou o ministro generoso. Vamos ver o que o nosso Clarencio vai falar. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Quer comentar, amigo? Comenta. O Clarencio, com essa generosidade paternal dele, né? Ele entende a alegria e o desejo delas, mas ele diz que ninguém está na terra à toa. Ninguém veio para cá por engano, errado, ou de alguma outra maneira. Se a gente se acha aqui, é que temos deveres na carne, né? Devemos abraçar a luta na carne de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Então, todo mundo que está encarnado é porque tem compromissos a realizar, a solver, a pagar, né? E sem jamais desmerecê-la, essa oportunidade, né? Lembrando do que a gente leu agora no Céu e Inferno, os deveres que temos, né? Os encarnados, como ele diz, até os encarnados nós aqui temos deveres a cumprir, seja o pai com os filhos, seja o gênio, como ele diz, com a sociedade, né? Porque ele diz que a maioria desiste, né? Desiste. E olha só, achamos-nos ainda, olha a palavrinha, perto? Distantes da redenção total, e todos nós, com alternativa mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo ao que, gente? Solver. Com dignidade, não é solver reclamando, não. Não é solver se rebelando. É solver diluir com dignidade nossos velhos compromissos. Velhos, que há tempos e tempos, né, Narumi? E a gente não consegue sanar, realizar esses compromissos assumidos outrora, não é verdade? Então nós devemos, ainda distante da redenção de todo, de modo a solver com dignidade, nós devemos abraçar a luta na carne. Abraçar, não é jogar para longe, não, é vem para perto, vem cá. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, ondas de perfumes.
revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos, aspirar profundamente. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Ele está descrevendo essa colônia que eles estão se direcionando. Então, aqui a gente já percebeu um ambiente florido, um ventinho gostoso, um aroma agradável. Lembra que nós estamos indo visitar quem? As crianças. E quem que prepara todo esse espaço? Quem que manipulou as flores, o ventinho, inclusive esse aroma delicioso? Os espíritos nobres. Tudo isso, gente, é criação mental, é manipulação de fluidos espirituais. Vamos mais. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, imagina, Clarencio sorria bondoso, ou seja, o homem estava iluminado, emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia à admiração. Olha o cuidado da espiritualidade com as crianças. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável, incontrolável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: Ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, particular, considerou de imediato: Se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Exatamente repetindo o que ele falou lá na frente. Ela quer desencarnar, porque ela está numa sensação, numa alegria, algo tão bom, que ela não consegue nem lembrar que ficou quantas crianças lá? Três crianças, tudo miudinha. Oi, Narumi. Nada fácil. Só peia. Só o marido abandonou, um filho desencarnou. Eles não têm essas condições financeiras, né? Então o negócio realmente não está bom. E o Clarencio diz: se hoje abandonasse um veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Então ela está nesse momento sentindo aquela sensação, mas ela tá sendo sustentada primeiro por quem? Clarencio. Sozinha ela ia conseguir volitar? Ela conseguiria adentrar nesse espaço? Não. Né? Então é por isso que se hoje abandonássemos o veículo, e ele é interessante que fala, se hoje abandonasse um veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Acaso ela cumpriu a missão dela? Não. E, fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: Agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados. E, naturalmente, desceriam do céu para a terra
preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, uma vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Eu vou comentar algo chamado, quando ele diz aqui, ó, se sentem como que num palácio dourado em pleno paraíso de amor. Então ela sente aqui uma vibração muito agradável, um ambiente maravilhoso e a vontade é ficar lá e não voltar. Esse espaço a gente diz que foi construído por amigos espirituais responsáveis pelas crianças. No livro Nosso Lar a gente vê o cuidado com as crianças, tanto é que todos aqueles que trabalham com crianças, eles ganham o bônus horas dobrado. E por que esse ambiente permanece assim? Quando nós desencarnamos na idade da infância e que a gente no mundo espiritual permanece nessa fase, eu pergunto, criança carrega culpa? Carrega malícias, dependências químicas, raiva, ódio? Não. Então, logo, o pensamento daqueles espíritos que permanecem no mundo espiritual com a última personalidade infantil, eles não de forma alguma, não destroem nem constroem formas, pensamentos destruidoras. Então, esse ambiente preparado pela espiritualidade permanece, obviamente, com todo o amparo da espiritualidade, e eles não interferem, porque são pensamentos infantis. Eles estão com a consciência infantil e deve ter algum propósito. Às vezes, gente, é um suicida. Se ele retomar a forma anterior, ele vai lembrar do quê? Do suicídio. Uma vez voltando ao suicídio, ele volta a relembrar o suicídio. Então, muitos daí desse período é direcionado a uma nova encarnação. Mas ele não tem como acessar e não pode acessar o outro. Olha o trabalho da espiritualidade, em nome de Deus, nosso Pai, para nos atender. Então, quando desencarna a criança, um espírito que está ainda no corpo infantil, isso tem um propósito. Ele precisa voltar para a espiritualidade, é necessário, mas ele precisa permanecer na espiritualidade com essa última personalidade, com um jeitinho infantil de ser. Dali é direcionado uma nova encarnação. Por quê? Isso é óbvio. Se está no mundo espiritual, ainda no estado infantil, isso quer dizer que a reencarnação anterior foi maravilhosa? Entendeu isso? Vamos usar a lógica mesmo, de forma cartesiana. Se esse espírito permanece no mundo espiritual, no estado infantil, é porque ele não tem condições de acessar a reencarnação dele anterior. Há uma probabilidade dele não demorar muito. Há uma probabilidade. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Agora, voltando até mais um pouco, porque foi o que o senhor Clarencio fez? Ele fez com que elas enxergassem que elas não conseguiriam ficar em paz, sabendo que os filhos estão passando necessidade. Então, uma vez que elas percebessem que elas não poderiam mais ajudar os filhos, não poderiam acessar, pronto, perdeu o céu. Porque o estado de consciência delas ficaria muito perturbado. Elas iriam querer o quê? Voltar. Como é que eu vou poder ficar em paz e feliz sabendo que meus filhos estão abandonados na terra? Então, lembrando da minha mãezinha, era o que ela mais pedia, que ela pudesse criar os filhos. Deus o livre, gemido dos filhos. E como atormenta, né? E como atormenta. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou. Cenas do próximo capítulo. O próprio Júlio é suicídio. Julinho é suicida, exatamente. A Mita está aqui a nos lembrar que o próprio Júlio... porque lembra que eles... São histórias paralelas. Ele está indo acompanhar a Antonina, tem uma outra mãe, né, que vai, mas o objetivo, eles estão indo lá, é ver o Júlio, porque a mãe do Júlio está engatada com quem? Com a Zumira. Com a Zumira. Tudo isso porque a menina fez a prece. Pedindo da mãe para ajudar. A menina fez a prece. E o Júlio é suicida. Na encarnação anterior ele cometeu suicídio. Por isso que ele ia morrer cedo. Olha, não é Angelina, não, é Evelina.
Evelina, tudo pela prece da Evelina, né? Que uma prece com amor é capaz. Não existe uma prece que fique perdida. Não existe. Foi bom, gente. E como eles são obreiros, né? No meio do caminho já vão ajudar o Leonardo. Já pegaram carona com as duas, já estão dando instrução. Mas a gente percebe isso nas obras de André Luiz, né? Nunca é uma ajuda direcionada. Por exemplo, lembra do livro Libertação? Quem era o mentor de Libertação? Gúbio! Lembra quando o Gúbio foi para libertar a Margaridinha? Mas quantos espíritos ele libertou? 5.000. Aquele monte que ia lá para pela Margarida, no jardim da casa dela. Mas era verdade. As centenas, Aqueles que se... As centenas, que era. Ele acendeu logo a luzinha dele e as centenas vinham, entra, gente, vamos lá. O bom é nós sabermos que existe muito trabalho no mundo espiritual, né? Ai, que delícia. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas ele está vivendo a culpa, ele carrega a lembrança dentro dele, ele constrói isso dentro dele. Então logo ele vive no céu ou no inferno? No inferno da própria consciência. Mas não adianta você dizer assim, então se é só a consciência, então a gente muda a consciência. Não pensa assim não, tá? Porque se tem algo que a gente não consegue fazer é mentir para si mesmo. Então não existe isso. Por isso que a gente aprende que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. E é impossível ludibriar a própria consciência. A cobrança é muito maior do que alguém que olha para ti e diz, você é um assassino. Então, todo mundo que está encarnado é porque tem compromissos a realizar, a solver, a pagar, né? E sem jamais desmerecê-la, essa oportunidade, né? Devemos abraçar a luta na carne. Abraçar, não é jogar para longe não, vem para perto, vem cá. Isso é óbvio. Se está no mundo espiritual, ainda no estado infantil, isso quer dizer que a reencarnação anterior foi maravilhosa? Entendeu isso? Vamos usar a lógica mesmo, de forma cartesiana. Se esse espírito permanece no mundo espiritual no estado infantil, é porque ele não tem condições de acessar a reencarnação dele anterior. Que elas enxergassem que elas não conseguiriam ficar em paz sabendo que os filhos estão passando necessidade. Então, uma vez que elas percebessem que elas não poderiam mais ajudar os filhos, não poderiam acessar, pronto, perdeu o céu. Porque o estado de consciência delas ficaria muito perturbado. Elas iriam querer o quê? Voltar. Como é que eu vou poder ficar em paz e feliz sabendo que meus filhos estão abandonados na Terra? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de gratidão.
e sabedores agora do poder da prece, pedimos licença para te invocar, Mestre amado, e nos iluminar, nos ajudar a abraçar nosso serviço nessa caminhada, a honrar essa luta que tu nos dás, a bendizer essas horas que a tua misericórdia nos permite mais uma vez para recordar esse caminho que precisamos percorrer. Ajuda-nos, Senhor, sempre. E na verdade já sentimos-nos amados, sabendo que em todas as horas a tua misericórdia nos abraça, nos relembra do caminho e sabendo que tu estás conosco todos os dias. Que assim seja.